Enola Holmes é um filme ótimo, mas infelizmente ele não é pra mim. Calma que eu te explico. Aqui a gente acompanha a história de Enola 4 anos depois do primeiro filme, né? E pra quem não sabe, ela é irmã do Sherlock Holmes. Esse é mais um dos filmes que é inspirado em uma série de romances que conta essa personagem fictícia, né? Sendo a irmã do Sherlock Holmes, enfim. E aqui mesmo ela tem 20 anos, né? Porque no primeiro ela tinha 16, ela não consegue muito emprego. A galera olha pra cara dela, ela ainda tem cara de guria e não dá muita credibilidade. Ou porque de fato ela é muito nova, ou porque simplesmente faz muito mais sentido numa mesma cidade você contratar alguém de muito mais renome como o irmão dela. E aí depois de um tempo ela vê que realmente não dá muito certo e acaba desistindo da ideia, começa a arrumar as coisas dela e nos 45 do segundo tempo ela recebe uma guria que disse que achou o nome dela em um anúncio de jornal pedindo para que ela investigue o desaparecimento da irmã. De cara ela já sabe que ela não vai tirar nenhuma grana naquele trabalho, mas aquilo por algum motivo que ela desconhece meio que chamou a atenção dela. Ela começa a investigar e quanto mais fundo ela vai cavando, mais gente importante ela vai descobrindo que faz parte de toda essa trama. Mas vamos lá, antes de entrar na parte que eu não gostei muito, eu vou focar aqui na parte boa, o que foi que eu gostei desse filme. Que foi até uma quantidade razoável de coisas, tá? Eu diria até que se você fosse colocar em termos de quantidade, as coisas boas até superam as coisas ruins. Mas enfim, vamos deixar de enrolação. A melhor coisa desse filme, disparado, é a interpretação da Millie Bobby Brown. Ela carrega o filme nas costas, sim. O carisma dela é pungente, você sente indo na tela em direção a você. Sem falar que ela tá muito entregue ao papel, ela tá muito à vontade interpretando a Enola. Você acredita que ela se importa com as coisas que estão acontecendo, com as coisas que a personagem tá se envolvendo, principalmente nas questões de sororidade, quando envolve dar o apoio a outras mulheres, né, para que juntas elas consigam crescer, juntas elas consigam ter uma voz. Aqui, de fato, tudo isso fica muito palpável e nos momentos onde um peso é exigido, a Millie Bobby Brown, ela consegue dar esse peso sem deixar a leveza, né, o caráter meio que cômico da personagem dela. A questão da inteligência da personagem parece ser algo muito natural, justamente por causa do poder da atuação da Millie Bobby Brown, porém o roteiro, ele não ajuda muito. Eu vou explicar isso nas partes que eu não gostei, mas o fato é que, se fosse depender única e exclusivamente da interpretação dela, a exibição da inteligência pareceria algo muito palpável, muito verdadeiro. O Henry Cavill tá massa também, ele faz aqui um Sherlock mais carinhoso, um Sherlock mais humano, bem diferente de algumas versões daquele Sherlock Holmes que a gente já viu em outros filmes, onde o personagem ele é mais sisudo, né? Ele é mais na dele. Só que, ao mesmo tempo, aqui ele trabalha bem o caráter solitário dessa versão de Sherlock Holmes, né? Que sempre trabalha sozinho, pelo menos até aqui, até agora. Quem assistiu o filme sabe exatamente o que eu tô falando. Mais precisamente nas cenas pós-créditos. Se você pulou e não viu, volte pra ver o filme e espere mais uns 30 segundos que ela logo aparece. E claro, não são separados apenas que esses atores eles funcionam, mas a interpretação deles dois juntos é muito boa. Eles têm uma química legal, parecem realmente irmão e irmã que estão ali, meio que se ajudando, mas ao mesmo tempo competindo, ela querendo provar o tempo todo que é autossuficiente, que consegue dar conta das coisas, e ele ao mesmo tempo que acredita nela, também tem aquela coisa de irmão mais velho, de querer proteger. Enfim, resumindo, em tela, os dois funcionam muito bem juntos. A Helena Bonham Carter também tá de volta, e aqui ela continua ótima, ela aparece muito pouco, mas no momento que ela aparece, nas poucas cenas que ela aparece, ela consegue trazer leveza ao filme, ao mesmo tempo que ela pontua coisas que você percebe que faz parte das mensagens principais que o filme quer passar pra gente. Mensagens como união, protagonismo feminino, mensagens de lutar por aquilo que você acredita. Enfim, a lista é grande e basicamente continua o que ela iniciou no primeiro filme. No mais, eu gostei muito da ambientação, mas geralmente eu sempre gosto mesmo das ambientações de Londres do século XIX, além das cenas de ação que aqui estão muito bem coreografadas, elas foram muito bem ensaiadas. E agora vamos abordar as partes que eu não gostei tanto assim. Olha, nesse tipo de filme, eu gosto muito daquele detalhe que é mostrado ali, né, de forma rápida, sem muita pretensão de alguma coisa, e aí de repente, no meio ou no final do filme, ele aparece com outro sentido, em outro contexto, e faz com que a gente comece a ligar os pontos e tudo comece a fazer sentido. E olha, quando esse tipo de filme consegue fazer isso, é uma sensação tão gratificante que a gente sente, que parece que a gente tá lá, sabe, investigando junto com a galera, junto com os personagens principais. Só que aqui em Enola Holmes 2, a sensação que eu tive muitas vezes é que a gente não era convidado para essa brincadeira. Eles estão lá investigando, vendo os detalhes, pegando as coisas, e a gente simplesmente vai trabalhando como espectador. Não é mostrado previamente alguma coisa, não existem deixas para que no futuro a gente consiga fazer conexões por nós mesmos. É tudo muito dito, ela simplesmente, do nada, ela olha para algum lugar e aí ela constrói na cabeça dela uma versão, e isso só reforçou a impressão que eu tive que algumas dessas soluções, alguns desses detalhes que deveriam ser trabalhados de uma forma um pouco mais elaborada, são
são simplesmente tirados do nada. E aí, em muitos momentos, a gente deixa de olhar os investigadores como pessoas muito inteligentes e passa a olhar pra eles como pessoas muito sortudas. Porque do nada, elas simplesmente olharam pro lugar certo na hora certa. E, velho, não é assim que se constrói um personagem fodão no mundo de investigação, sabe? Além disso, tem uma parada aqui que aí terminou de me tirar de vez, que é quando tanto a Helena quanto o Sherlock Holmes, eles descobrem alguns indícios. Basicamente, quando isso acontece, eles montam na cabeça dele uma versão e é aquela versão final. Direto. Principalmente a Helena, ela olha uma pista e aí faz um filminho, né? Umas animações, umas artes lá muito loucas. E pronto, aquela ali é verdade. Ela olhou um resto de alguma coisa e ela já descobriu do nada porque ela tem um super poder de enxergar além do alcance. Parece que tudo é muito mais fácil do que seria, por exemplo, na vida real. E bastava só que ela olhasse pro lugar certo na hora exata, para que o cérebro super potente dela fizesse o resto. Ah não, Vitor, mas mostra aqui ela tendo dificuldade, ela pensando, tanto ela quanto o Sherlock Holmes, mostra ele também dando uma volta, recebendo um baile lá do vilão. Olha, bem mais ou menos, tá? Tem umas duas cenas aqui que mostram o Sherlock olhando lá, ele tem um monte de conexão que não tem nome nenhum, e aparentemente aquilo tá deixando ele meio doido, ele meio que entrando em depressão porque ele não consegue resolver o caso, mas isso é o filme falando pra você em 5 minutos, mas logo depois ele consegue resolver tudo magicamente, como eu tava descrevendo antes. Então, é como se o filme dissesse assim: olha, esses casos que eles estão resolvendo são muito difíceis. Olha como o Holmes aqui, ele tá não sei quanto tempo tentando resolver e não consegue. Mas aí, quando o filme vai mostrar isso pra você, não parece que é tão difícil, parece que é uma brincadeira de criança, só tava esperando a gente sentar no sofá e assistir. Teve uma outra coisa também que passou do limite, muita gente amou, muita gente, oh meu Deus, isso é revolucionário, mas depois de um tempo, isso começava a me tirar do filme de um jeito que é a questão da quebra da quarta parede. Toda hora Millie Bobby Brown olhava pra tela e falava alguma coisa, dava uma risadinha, enfim. Se o filme ficasse nessa, dela fazendo comentários sobre o que tá acontecendo, pô, seria legal, entendeu? Por mais que fosse demais em alguns momentos, mas ainda assim seria sussa. O negócio é que parece que os diretores escutaram o feedback da galera, diz, não, a melhor coisa do filme do primeiro é que a Millie fica olhando pra câmera e interagindo com a gente amou isso. Aí eles, não, beleza, então vamos papocar, vamos sentar a mão, vamos pesar a mão nisso aí. E toda hora essa menina olha pra tela. Gente, tem uma hora que ela tá pulando umas poças de lama. Ela só tá andando de um lado pra outro. Ela não tá fazendo mais nada importante. É como se fosse uma cena de transição, sabe? E aí do nada ela para, ela olha pra câmera e depois continua. Não tem nenhum sentido dela interagir com a gente. Não tem nem pra quê, mas ela faz isso porque alguém disse pra galera que tá fazendo o filme que é legal, que tem que ter isso sempre que tiver. Se ela respirar, ela olha pra câmera. Se ela se abaixar, ela tem que olhar pra câmera. Se bater um vento e ela decidir tirar a franja da testa, ela tem que olhar pra câmera. Isso só não ficou tão ruim porque a Millie Bobby Brown é massa e aqui o carisma dela ajudou um pouco, mas mesmo assim... E pra fechar a parte que eu não gostei, eu achei esse casal, a consumação do casal muito sem graça. Era melhor, na moral mesmo, que tivesse ficado na sugestão, na vontadezinha, nos olhares, na troca de olhares, porque, velho, na moral, é muita enrolação, é muito chove no molha, e quando acontece, você vai lá... Era pra isso aí, era pra isso aí, era pra acontecer isso aí. A gente esperou não sei quanto tempo pra isso aí. Enfim, Enola Holmes 2 é um filme de investigação que aposta muito mais no carisma dos seus atores, no carisma dos personagens, e nas cenas de ação e aventura do que propriamente no roteiro mais elaborado, como geralmente esse tipo de história deveria fazer. Ele traz a questão do protagonismo feminino à tona, só que ele faz isso de maneira tão rápida, tão ligeira, que eu fiquei com gosto de quero mais. E logo nos minutos finais, ele faz isso com tanta pressa, mas tanta pressa, parece que alguém chegou assim, olha, a gente já tem mais de 20 minutos da Millie Bobby Brown olhando e sorrindo pra tela e acabou não dando tempo da gente escrever um desenvolvimento que preste pra essa história aqui. Então bora, vamos falar disso que é importante, mas infelizmente a gente só tem uns 5 minutinhos. Vai corrido mesmo, vai corrido, bora, vamos tocar do jeito que dá. Então, já que o filme não fez isso, deixa eu lhe dar uma dica. Pesquise o nome de uma das personagens que aparece ali, que é uma referência histórica para uma mulher que de fato existiu, que é um nome importantíssimo do movimento sufragista, que é a luta das mulheres, né, no século XIX por mais direitos civis, principalmente o direito a voto, né, de votar e ser votada. Eu só não vou dizer quem é para acabar não dando spoilers aqui para vocês. Mas pesquise e você vai concordar comigo que se o filme tivesse olhado um pouco mais, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de detalhamento para essa parte, ele com certeza teria conseguido ser muito maior do que ele foi. No mais, curta, se inscreva, compartilhe e comenta aqui o que você achou desse filme, comenta aqui o que você achou da minha crítica. Vamos trocar ideia sobre esse filme? E se você quiser continuar comigo, eu vou deixar aqui outras 2 sugestões para você assistir. Eu vou indo nessa e até a próxima. Valeu!